E aí, quantas pessoas vão morrer até o fim dessa pandemia? E aí eu vou para a resposta. Que fim da pandemia? Quando que a gente vai ter o fim da pandemia na estratégia que a gente segue agora? Não tem fim. O que a gente está fazendo agora não termina. Não resolve a Covid aqui no Brasil. A gente vai ter outros países que estão vacinando rápido e fechados lá fora, reabrindo. Estados Unidos está ensaiando ter dia de ação de graças com as pessoas se reunindo no final de 2021. E o Brasil vai continuar com os casos explodindo aqui e fronteira fechada para a gente por uns bons anos, se a gente continuar na estratégia que a gente está agora. Por uns bons anos, não é um ano. Se a gente continuar vacinando pouco e contendo pouco vírus. Porque vamos para a estratégia principal de vacinação, que é o que o Brasil está apostando agora para dar alguma resposta pública para os casos que estão acontecendo, que não é a resposta nesse momento. Imagina que a Covid é um incêndio. Você está no seu prédio, no seu apartamento, e está pegando fogo no prédio. Lockdown, local, é como você fechar a sua janela. É como você fechar a sua porta. Você pode até impedir o fogo de entrar nesse momento. Mas assim que você abrir de novo, se a coisa está descontrolada no prédio, o fogo entra. E entra e vai embora. Então, ou você faz o lockdown no prédio todo e abafa e mantém tudo fechado tempo suficiente para o fogo diminuir e parar de queimar tanta coisa, ou assim que você abrir a sua janela e a sua porta de novo, as chamas voltam a entrar e as coisas voltam a queimar. Araraquara, quando abrir, vai ter que lidar com pessoas chegando com Covid e pode ter um problema de novo, porque não adianta ela fechar sozinha para resolver o problema. Ela minimiza ali, mas ela não resolve. A vacina ela tem um outro papel. A vacina é como se fosse uma tinta retardante de chamas. É como se você pegasse as coisas que podem pegar fogo e pintasse elas com uma tinta que não deixa pegar fogo ali, que bloqueia, que segura o fogo. Tá? É um retardante de chamas. Então eu fecho as janelas e sigo pintando as coisas dentro de casa para elas não queimarem. Se eu não fechar a janela, se eu deixar o fogo queimando, enquanto eu pinto algumas coisas, enquanto eu vacino algumas pessoas, elas vão pegar Covid. Se eu não fecho a janela e o fogo está aqui dentro, forte, apesar de passar esse retardante de chamas nas pessoas, elas ainda podem pegar Covid e podem pegar fogo. Só o retardante não resolve. Você tem que fazer as duas coisas juntas. Fechar para diminuir o fogo, fazer um lockdown, fazer o fechamento para abafar essa transmissão de casos, isso tem que ser coordenado, e aproveitar enquanto isso está fechado para seguir pintando tudo que você puder para apagar as chamas. Sem as duas coisas juntas, você não segura esse fogo. E isso vale para a Covid também. Tem um outro estudo, deixo para vocês na descrição, no Reino Unido, acompanhando se vacinas com a eficácia que eles têm, que é a mesma eficácia que a gente tem aqui no Brasil de 50% a 60%, são o suficiente para impedir o vírus. Não são. Só essas vacinas, mesmo se grandíssima parte da população for vacinada, não impedem a transmissão do vírus. O que você tende a ver se você só seguir vacinando e não fizer fechamento? Você vai protegendo as pessoas, você vai imunizando elas, o risco delas de contraírem Covid e morrerem diminui, mas não vai a zero. Elas ainda podem pegar e transmitir o vírus, e algumas ainda podem pegar, ter complicações e morrer. E se você não controla os casos ao redor, as chances delas pegarem é ainda maior. E aí, com o tempo, vai acontecendo o quê? Você vai tendo um aumento de casos. Me perdi aqui por causa da bateria da câmera. Você vai tendo um aumento de casos e um aumento de vacinação. A hora que você vacinou todo mundo que é vulnerável, que o Brasil deve atingir aí até o fim do ano, todo mundo que tem uma suscetibilidade maior à Covid, que pode morrer de Covid mais fácil, quando você vacinar todo mundo, chega um ponto em que os vulneráveis são os vacinados. Todo mundo vulnerável já foi vacinado, ou a grande maioria. Então você começa a ver mais mortes entre os vacinados, inclusive, do que entre as pessoas que não foram vacinadas, porque você cobriu todo mundo que é vulnerável. Então a gente vai ter um período mais para frente, e outros países vão ter, em que começa a morrer muito vacinado. Isso é só um sinal de que todo mundo foi vacinado, ou principalmente as pessoas têm mais chance de morrer, foram vacinadas. Mas mesmo assim isso é sinal de que o vírus continua circulando entre essas pessoas. Então no ritmo que a gente vai, se a gente não controlar o vírus, o que a gente vai ter? Primeiro, que a gente está vacinando devagar e dando chance de aparecer um vírus resistente
até o ano que vem. O Brasil já tem a P1 aqui, que é mais transmissível e tem resistência parcial à imunidade. Descobriram em Sorocaba hoje um vírus que tem algumas outras mutações que também tem resistência à imunidade. Já descobriram, como eu falei em live anterior, uma outra variante que também tem essas mutações e por aí vai. Se a gente vacina devagar e deixa o vírus circulando, a gente vai combinar as duas coisas. O vírus circulando entre os vulneráveis, apesar de vacinados, porque nem todo mundo está imune, nem todo mundo está protegido. 50% de eficácia quer dizer que tem um grupo aí que não desenvolve imunidade. 60% também, 70% também. E o vírus vai circular dentro dessas pessoas com uma imunidade parcial, com chance dele desenvolver resistência e voltar a gerar casos. Então o que a gente está fazendo aqui de não controlar o vírus é dar chances dele continuar circulando por bastante tempo e não ir embora. Aí você fala, tá, mas em pandemias passadas, como é que uma doença foi embora? Como é que o vírus de 1918 foi embora quando a gente teve a gripe espanhola, ou a gripe de 18? Ele não foi. Isso aqui primeiro, antes de tudo, o vírus de 1918 ainda circula hoje. Tá? O que acontece é que quando ele entrou em 1918, ele matou de 2% a 7% da população mundial, basicamente os mais vulneráveis. Foram até 100 milhões de pessoas em uma época que a humanidade tinha por volta de 1,5 bilhão de pessoas aqui. E continua circulando até hoje. Continua gerando casos até hoje. A gente sabe disso porque já foram em corpos congelados, desenterraram o pulmão de Inuit que morreu com o vírus. Teve povos inuites que foram praticamente extintos com gripe no Alasca, nos Estados Unidos. Tiraram o vírus de lá de dentro, sequenciaram e descobriram que o genoma do vírus de 18 é o mesmo do H1N1 que circula até hoje. Ele adquiriu mutações, gerou variantes, mas é o mesmo vírus. Ele não foi embora. Ele continua aqui. E isso aqui é o que acontece no curto prazo com o vírus. Tá? Isso aqui é a gripe de 18. Eu estou usando aqui um gráfico de mortes e excesso em uma cidade, que é a cidade de Michigan, nos Estados Unidos. Tirei dessa reportagem do The Conversation, que para quem manja de inglês vale muito a pena, em que eles discutem o que acontece quando a população se cansa do combate à Covid, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu na gripe de 18. Bom, isso aqui são os casos no ano de 1918. Eles tiveram a primeira onda e depois tiveram no ano de 2019 uma segunda onda muito mais forte. Isso aqui são as mortes em excesso, porque na época não tinha teste para o vírus, você só tinha como ver quantas pessoas morreram a mais. Mais ou menos como em alguns lugares agora, como a Rússia e o México que eu estava falando para vocês. Pelo menos para você ter uma estimativa mais real das mortes. E um pouco do Brasil também. Nosso índice aqui está em 40% de morte em excesso, diferente dos números oficiais, como é o caso do México. E você tem esse segundo pico de casos aqui no ano de 2019. Com esse segundo pico, as pessoas entenderam que era um problema sério, que era uma doença contagiosa, respiratória, passaram a fazer mais distanciamento e usar máscara. Quer dizer, quando eu falo que a gente voltou para o século XVIII, é porque a gente voltou antes disso aqui. Antes de 1918, quando a gente não recomenda para as pessoas usarem máscara e fazer distanciamento. Quando a gente não usa máscara e promove aglomeração, isso aqui é pré-gripe espanhola, esse conceito de saúde de quem promove isso. É regredir desse nível o conhecimento científico. Mas aí eles passaram por volta de um ano seguindo distanciamento, máscara e por aí vai. Chega uma hora que todo mundo cansa. Chega uma hora que está todo mundo de saco cheio da pandemia. Chega uma hora em que as pessoas querem ir para a rua, que as pessoas querem se encontrar, numa época em que eles não tinham vacinas. O que aconteceu quando as pessoas voltaram a se aglomerar e deixaram de usar máscara e fazer distanciamento? Eles tiveram uma outra onda, 2 anos depois, pior do que as primeiras. Dentro do nosso cronograma, isso aqui seria 2020, isso aqui seria 2021 agora, isso aqui seria 2022, mais pra frente. Essa é a história que a gente tem para seguir. De um vírus que entra, causa uma pandemia e não vai embora. Quando a gente baixa a guarda, ele ainda está presente, ele ainda está disponível para circular. E aqui no Brasil, sem fazer o combate ativo, sem falar para as pessoas usarem máscara, sem fazer o que o exército está fazendo, a gente está garantindo que o vírus vai continuar circulando aqui por alguns anos, dessa mesma forma, apesar das vacinas. Porque as vacinas sozinhas não fazem o trabalho de segurar o vírus. Eu preciso das medidas de distanciamento social, de fechamento, de máscara, para de fato segurar a transmissão do vírus abaixo do que ele precisa para crescer. Se a gente não faz isso, a gente está garantindo que
vai ignorar 100 anos de conhecimento científico e epidemiológico e vai seguindo o que a gente está fazendo agora. Então, da maneira como o Brasil está seguindo aqui, que eu vou ler mais um trechinho do relatório da Faculdade de Saúde Pública, da maneira como o Brasil vai até aqui, eles falam que assim, a imunização por meio da vacina é urgente e imprescindível, mas a catástrofe sanitária só poderá ser mitigada por meio da efetiva coordenação de uma resposta nacional. Essa resposta deve priorizar, além da vacina, outros elementos também urgentes, como a comunicação de risco eficiente, o combate à propaganda contra a saúde pública, contra ministros falando, para a gente sair, com ministros falando contra as recomendações de saúde pública, como a gente tem. Como a comunicação de risco e morte, combate à propaganda contra a saúde pública, a vigilância em saúde, teste, a gente ainda tem alguns milhões estragando, e atenção primária e outras medidas de contenção da propagação do vírus, inclusive lockdown, quando necessário. Eu não sei vocês, eu acho que acho que o Brasil está num momento em que isso é mais necessário até aqui. No entanto, medidas restritivas, quando não acompanhadas de medidas de proteção social, comprometem sua própria eficiência e atingem de forma desproporcional as populações vulneráveis. Ou seja, além disso tudo, a gente tinha que estar pensando em auxílio emergencial maior e por mais tempo do que a gente tem aqui. Sem isso, a gente não sai desse buraco. Não sai. Não adianta vacinar só. Tem que vacinar e tem que tomar essas medidas e tem que fazer distanciamento. É isso. Outra coisa que a gente tinha que fazer, distribuir máscaras de proteção mais eficientes, como as PFF2. Para quem falou antes que PFF2 é cara, inacessível, elas são mais caras sim, não necessariamente são descartáveis. Existem máscaras PFF2 que são de R$2 a R$5 cada, e ela pode ser reutilizada se você usar bem. Então você pode, por exemplo, comprar 5 máscaras, uma para cada dia da semana, ou 2 para cada dia da semana, cada uma R$2 a R$5. Então, R$40 por mês ou algo assim. E aí você usa na segunda-feira, e só na próxima segunda, e só na outra segunda, e só na outra segunda. E algumas vezes a máscara segue tão eficiente quanto. Eu tenho 2 PFF2 aqui, que são as que eu uso para sair, que eu alterno, porque eu não saio mais do que 2 dias seguidos, que dão super conta da coisa e que eu paguei R$8 ou R$10 em cada uma e dá para usar por bastante tempo. Para quem quiser saber o que são essas máscaras, por que elas provêm mais proteção, o que tem que ser feito e por que o governo deveria estar distribuindo esse tipo de máscara para profissionais de saúde e para as pessoas que são obrigadas a circular, que não podem ficar em casa, eu vou deixar 2 vídeos e vou passar aqui em cima na chamadinha, tanto o vídeo do Observatório Covid, com o Vitor Mori falando sobre máscaras, uso e proteção e o que é necessário, como eu utiliza. Se você não quer a linguagem do Vitor, se você não quer saber do Observatório Covid, pega o Manual do Mundo. O Iberê também é um cara super didático, manja muito, usou uma consultoria, inclusive do Vitor, se eu não me engano, para fazer o vídeo. Também vou deixar aqui o Manual do Mundo, também tem um vídeo falando sobre que máscara usar. Mas é isso, sem essas medidas, sem esse distanciamento, sem essas outras coisas, se prepara porque isso aqui não vai passar, tá? Não tem carnaval de 2022 e não sou eu falando, eu estou constatando o que está acontecendo. A gente está com o braço quebrado e se a gente não parar para deixar esse braço regenerar, ele vai continuar doendo, você vai continuar sem poder usar esse braço e vai continuar com ele machucado. A gente tem que pôr o gesso, deixar aquilo parado, deixar aquilo cicatrizar, curar e depois voltar a usar bem. O Brasil não está deixando a ferida da Covid cicatrizar. Então, se você tem comércio, se você depende de aglomeração de pessoas, se você precisa de um ambiente que as pessoas teriam que se juntar para trabalhar, se prepara para uma longa jornada. Pense em readequar o seu espaço, pensa em fazer mesa e coisa de alimentação externa para as pessoas, por exemplo. Pense em abrir janelas no seu ambiente para deixar o ar circular, porque esse vírus não vai embora e o Brasil está garantindo isso aqui, tá? Então, saiba que esse é um problema longo, que vai demandar ação longa, inclusive por causa da falta de ação de agora. E, assim, só para terminar, para quem acha que isso aqui é um exagero, para quem acha que eu estou sendo alarmista, é porque a situação é alarmante. Tá? Meu cabelo não reflete, não.
o problema, senão ele ia estar muito mais em pé e muito maior do que ele está agora. A gente está num momento de maior número de mortes do Brasil até aqui. Esse número não deve deixar de cair tão cedo. Ele pode continuar super alto, mesmo se a tendência de subida for revertida. Esse número pode continuar alto. A gente ainda deve ver mais umas 200 mil mortes esse ano. Se descer no ritmo que subiu essa mortalidade. Estão tentando emplacar todo tipo de discurso para justificar por que essas pessoas não estão morrendo. Falaram, por exemplo, que quando você pede o CPF não tem registro. Isso tem a ver com o SUS, no Ministério da Saúde, ter colocado uma ficha que exigia o preenchimento de CPF, que estava atrapalhando o registro desses pacientes, que eu falei na semana passada. Mas, assim, enquanto a gente tinha 307 mil mortes registradas no Brasil, no registro de cartórios, 303 delas, 96% delas, tinham CPF. Tá? Não é que falta CPF das pessoas mortas, não. Tem uma parcela aí pequena de gente sem CPF. São brasileiros que não têm CPF, e o número é maior do que... proporcionalmente ao país esse número é maior, mas algumas dessas pessoas que não têm CPF também não têm acesso ao sistema de saúde e devem estar morrendo em casa. E uma outra parcela desses mortos sem CPF são crianças, que não tem como ter CPF para ser contada nesses bancos. Então a gente nega essa realidade dessas mortes, apelando para essa falta de humanidade que a gente tem. Sabe quantas mortes a gente teve por gripe de 2017 a 2019? A gente teve no registro do Infogripe, que registra a síndrome respiratória aguda grave causada por influenza. Mais ou menos equivalente a Covid hoje em dia, só com teste para o vírus da gripe. A gente tem 514 registros em 2017, 1.348 registros em 2018, 1.169 registros em 2019. Então, somando os anos de 2017 a 2019, são 3.031 mortes. Hoje, nós registramos mais mortes por Covid do que mortes de gripezinha de 2017 a 2019. Hoje. Sabe quantas pessoas morrem engasgadas no Brasil? O DataSUS tem isso. Em 2017, as mortes por risco acidental à respiração foram 3.701. Em 2017 inteiro. Hoje, com 3.800 e tantas mortes, nós registramos mais mortes por Covid do que registramos por ano em engasgamento. Então, tá acabando a desculpa. Quem me atacava cobrando, cadê 1 milhão de mortes? Agora, fala, cadê 1 milhão de mortes que você prometeu até agosto de 2020? Porque até essas pessoas estão sentindo que a gente pode chegar em números realmente pavorosos pelos próximos meses. Quando você fala, cadê esse número terrível que vinha num pior cenário em que a gente não fazia nada, que não aconteceu no passado e você considera que ele pode acontecer esse ano, você sabe a situação calamitosa que a gente está. E o que a gente tinha que estar fazendo. Eu estou falando de um lugar muito privilegiado aqui. Eu não perdi familiares, está todo mundo ao meu redor bem, vacinado, como eu disse. Mas é isso, eu tenho esse pesar por todo mundo que está passando por isso aqui. A gente podia ter esse discurso de que Covid não matava até o ano passado, quando era uma pessoa na TV que aparecia morrendo. Agora já é alguém do bairro, já é alguém do quarteirão, já é alguém do condomínio, já é alguém da família, já é um amigo próximo. E não acabou. E a gente não está fazendo por isso acabar. Então, uma hora vão acabar as desculpas. Mas e aí? O que vai sobrar para essas pessoas que promovem isso para a gente sair na rua? O que vai sobrar? Vai sobrar, ok, não adiantava ter saído, as pessoas continuam morrendo, depois que já foi todo mundo. Então, a parte pesada da conversa é essa aqui, porque eu não sei dizer para vocês o que a gente precisa ver para reverter essa situação no Brasil. O meu limiar de desumanidade já passou faz muito tempo. Para o meu limiar, a gente já tinha que ter agido faz muito tempo atrás. Mas, aparentemente, para quem toma decisões, isso ainda não chegou. Então, eu deixo essa pergunta para vocês. O que a gente tem que ver para, de fato, combater a Covid no país? Porque a gente não combate a Covid agora.
não combate. Tem municípios fazendo ações, tem estados fazendo ações, tem um vídeo de prefeitos pedindo ajuda internacional para combater a Covid. Mas a gente precisa de uma ajuda nacional. De ministros, presidente, ministério, todo mundo que precisa fazer alguma coisa aqui. Em que número que a gente tem que chegar para isso? Quantas vidas a gente tem que perder para merecer a dignidade de ter acesso à saúde e poder circular sem medo na rua de novo e não com medo dessa doença? Eu não sei dizer para vocês, não sei onde a gente vai estacionar com esses números. Não tá bom não, gente. Então, de novo, se cuidem, usem máscara, façam distanciamento, avisem os próximos, quem a gente pode avisar e converter ainda do que está acontecendo, mas está cada vez mais difícil de manter a doença distante, está cada vez mais difícil de controlar os casos. Eu estou perdendo os qualificadores, eu estou perdendo o vocabulário de como chegar aqui no fim do vídeo e falar para as pessoas fazerem outra coisa que não... cuidado com a sua vida, mas é essa situação que a gente está. Então, a gente tem os piores números até aqui, não tem medidas que vão afetar isso em cadeia nacional, tem algumas medidas em escala estadual e municipal que podem fazer a diferença para esses lugares por algum período, mas se reabrirem vão ver o fogo vindo de outros lugares que os casos não estão controlados. E a gente vê pelo México e pela Rússia, e pelo menos, tá, para pegar países que têm um tamanho um pouco mais próximo do que o nosso, que a situação ainda pode ser muito pior por aqui. E, como eu disse, de 1918, não vai se resolver sozinha. Não vai. Tá? Sem medida de distanciamento, lockdown, fechamento, máscara e outras coisas, além da vacinação, somadas à vacinação, a gente não sai desse buraco. E não é 2021, não é 2022. Isso é longo. É bastante longo se a gente não agir. Eu queria compartilhar com vocês essa indignação e queria que vocês soubessem quando qualquer medida estiver sendo anunciada, do que funciona e do que não funciona. E queria que vocês soubessem que as medidas que a gente está anunciando no Brasil agora não funcionam. Ok? Muito obrigado aos membros pelo apoio. Muito obrigado ao Serra Pilheira pelo apoio. Ao Estúdio 42, a Paloma, todo mundo aqui. Espero que vocês se cuidem, se preparem para um problema mais longo do que a gente passou até aqui. Esse ano vai ser feio e vai ser o ano em que a gente está vendo o pouco valor da vida do brasileiro aqui. Eu dou valor para a vida dos meus, dou valor para a vida de vocês, é por isso que eu estou aqui. Cuidem dela. Espera um pouquinho para a vacina, que pelo menos isso venha esse ano, por mais que não resolva o nosso problema de vez. Até a próxima aqui.